Hoje eu vou falar para vocês por que a vida do concursado no Brasil ela é excelente, tá? E não só no Brasil, como no contexto geral, hoje em dia, mundial, tá bom? Tô saindo do serviço hoje, tô bem pegado, tô quase que eu não ia fazendo vídeo agora, eu já ia dormir, mas eu pensei, pô, não fiz vídeo ontem por causa do serviço, não vou fazer hoje de novo, daqui a pouco começa a entrar numa espiral de não fazer mais vídeo, igual já aconteceu diversas outras vezes em outros momentos nesse canal, e acaba perdendo as visualizações, né? Então, pô, mantendo aqui um pouco da disciplina, e eu decidi falar uma coisa com vocês, cara. A inteligência artificial tem evoluído muito. E não sei se vocês viram, mas parece que rolou uma parceria aí do Cloud, né? Que do Cloud, não sei. Eu vou te chamar de da Cloud porque é a inteligência artificial, tá? Não sei se a palavra Cloud vai ser feminino ou masculino, nome próprio, né? Mas da Cloud, que é uma inteligência artificial muito boa para trabalho. Parece que é uma parceria junto com a Microsoft, que tem a Microsoft IA, que é bem fraquinha, né? Só que tem toda a estrutura da Microsoft com ela, né? Do Windows e tudo mais. E a Cloud, que é muito boa. Aí parece que as duas se juntaram, aí aconteceu aí um baque, cara, no mercado financeiro, que várias empresas perderam no dia que anunciaram essa junção. Várias empresas perderam valor das suas ações pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Mais um passo gigantesco, né, na inteligência artificial, dando mais mercado aí para o cloud, para cloud e para a Microsoft. Gabriel, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com o concurso público? Simples, cara. Hoje em dia tá todo mundo com medo de perder o emprego. Para quem trabalha empregado para alguma empresa, esse cara, ele tá com muito medo de perder o emprego. A não ser que seja um trabalho muito manual, muito braçal, mas o trabalho intelectual, que é o que mais paga, hoje em dia, cara, o cara tá com medo, porque muita gente está sendo substituída por inteligência artificial, não tenha dúvida disso. Antigamente, olhando para minha área, que é o que eu quero ser, né? Eu estou buscando a advocacia, falta 2 aninhos aí para acabar a faculdade, ano que vem já faço minha primeira tentativa da OAB. E, cara, nos escritórios de advocacia, muito advogado sendo mandado embora dos escritórios, porque antigamente tinham muitos advogados que só estavam lá para fazer petição e tudo mais. E hoje em dia, o dono do escritório, ou o advogado sênior, o cara mais inteligente ali, ao invés de ele falar mais ou menos como ele quer a petição para um estagiário não, mas para o advogado júnior, ele vai lá e bota na inteligência artificial, dá lá os comandos são executados e a petição inicial que o advogado júnior ia demorar um dia inteiro para fazer, a inteligência artificial, com um pouquinho ali de 30 minutos de esforço do advogado sênior, está ali pronta. E melhor do que seria falando para o advogado júnior, porque ali está exatamente seguindo à risca todas as orientações do advogado sênior, né? Então, os escritórios, sabendo disso, têm automatizado muito o jeito de operacionalizar. E esse é só um exemplo, cara. Hoje em dia vai ser muito mais difícil você entrar no mercado nessa área de conhecimento. Então, se você está fazendo aí uma faculdade de contabilidade, de direito, para fins de trabalhar para os outros, cara, eu sinto te dizer que o mercado vai ficar muito mais difícil, que vai ter muita gente querendo se inserir no mercado de trabalho e pouca vaga. Em compensação, os serviços técnicos, eletrotécnica, os serviços até profissionalizantes, eletricista, mecânico, esse tipo de serviço, cara, já é muito difícil ser substituído porque esse é um serviço braçal. Requer um conhecimento técnico, mas requer o cara estar lá na hora fazendo as coisas. Então é muito mais difícil a inteligência artificial substituir. E pelo fato da grande maioria estar fazendo faculdade hoje em dia, essa geração atual tem mudado um pouco o rumo do que busca, né? Buscou muito tanto os cursos de nível superior e trabalhar em ar-condicionado e ser o manda-chuva, né? Tipo engenheiro civil ou técnico em edificações que manda na obra, pô, engenheiro civil. Então, todo mundo vendo isso, muita gente buscou essas faculdades, só que nem todo mundo tem capacidade de ser aprovado. E eu digo capacidade porque é um concurso, né? Tem capacidade de ser aprovado numa federal e concluir o curso numa federal, onde vai te dar um nome, uma facilidade maior para entrar.
e acaba pagando faculdades aí unisquina. E essa unisquina acaba não trazendo aquele peso pro currículo e o cara acaba tendo uma dificuldade enorme para se inserir no mercado de trabalho. Gabriel, caraca, tá falando pra caraca, ainda não entrou no assunto. Calma, eu tenho que introduzir primeiro, senão você não vai entender. Dito isso, cara, hoje em dia tá muito mais difícil você entrar no mercado de trabalho. Se você for trabalhar para alguém. Gabriel, então por que você quer sair de um serviço de concursado, por mais que não seja um funcionário público, mas é um servidor público especial, né? Que é o militar. O servidor público ali bem diferente. Mas é um servidor público. Porque, cara, já vou chegar. Antes de eu responder isso, eu acho melhor interessante responder a parte boa de você ser um concursado. Pra eu não me perder aqui. Vocês sabem que eu não faço roteiro, por isso que acaba se perdendo às vezes um pouco. Cara, o servidor público, ele vai ter salário a vida inteira. Não interessa o quanto a inteligência artificial ela evolua, igual na época lá atrás, na Revolução Industrial, onde os homens foram substituídos pelas máquinas e precisou de menos homens porque várias coisinhas que os homens faziam agora, os robôs, as máquinas faziam. E hoje a gente vive uma nova era, né? A Revolução Industrial 4.0, 5.0, sei lá qual número que a gente está, em que a inteligência artificial vem substituindo o homem e o concursado não tem esse problema, cara. Você passou no concurso, você não será demitido. Gabriel, mas eu vi que na ESA, e aqui eu não tô falando só de ESA, tá? Mas como o nosso canal fala muito sobre a ESA, por ser o meu concurso, você só é estabilizado com 10 anos. Sim, cara, mas você tem estabilidade assegurada. E eu já vi nego mandando gente embora, sargento embora, e na justiça o sargento conseguir voltar, porque por mais que ele não tenha estabilidade, ele tem estabilidade assegurada e precisaria de uma justificativa muito plausível para mandar o cara embora. Então, se você tá lá, cumpre o seu horário, faz o seu, não precisa fazer nada a mais, só faz o seu. Aqui, ó, cincão de Sampaio, a gente diz, né? Pra quem não sabe, no exército a média é 5, tá? Então, cincão, é igual na sua escola aí, se a média era 7 para passar, então pronto, é o 7,0. Então você chega lá, cara, você faz sua barba, você chega no horário e dizem que você tem que fazer tal coisa, você faz tal coisa e depois você vai embora, acabou, cara, é isso. Você não vai ter problema nenhum, você vai ter zero estresse. E daí tem cara que não faz isso, muito cara, que não faz nem metade do que deveria fazer, que é essas coisas básicas que eu falei. E mesmo assim também não dá nada, porque a realidade é que você é concursado, cara. Você é concursado. Você vai estar lá todo mês, cara, sem sacanagem. Todo mês, sem exceção, no primeiro dia útil do mês, de manhã, tá lá o meu Pix. A União me fez um Pix. O Exército Brasileiro me fez um Pix, tá lá o meu saláriozinho todo mês. Chegou na metade do ano, minha primeira parcela do 13º. No último mês, segunda parcela do 13º. No dia que eu vou tirar férias, 2/3 das férias. 2/3 do meu soldo para tirar férias, mais o meu soldo. Normal, cara. 12 por 8, tranquilaço. Tranquilaço. Então a vida de um concursado, ele é uma vida sossegada. É uma vida tranquila. Ele não vive esses altos e baixos malucos, onde você um dia tá jurando que você tá bem na empresa, daqui uma semana você jura que vai ser mandado embora e mesmo você sendo um bom funcionário, se a empresa estiver passando por um problema, vai te mandar embora. Se achar alguém que vai automatizar com inteligência artificial, por exemplo, e não precisa mais de você, a empresa vai te mandar embora. Vai te mandar embora. Não tenha dúvida disso. Porque a empresa faz isso não é porque ela é malvada, não, cara. Ela faz isso para sobreviver. Porque todos os outros também vão fazer isso. E você precisa investir em outros pontos. Quem não faz isso vai ser deixado para trás. Quem tinha locadora não se atentou à chegada do streaming, foi deixado para trás. As empresas de fax, que chegou uma época que evoluiu e não se precisou mais de fax. As empresas que revelavam fotos, chegou um momento que não precisava mais de foto, entendeu? Revelar foto. Então, hoje em dia, você não vê, é difícil achar. Às vezes a gente quer para fazer um quadrinho aqui, é uma complicaceira, que é difícil achar quem revela foto. E antigamente eu lembro quando eu era criancinha, cara, minha mãe, tipo, em toda esquina um local para revelar foto, cara. Beleza? E, pô, Gabriel, beleza, agora volta lá naquela pergunta do meio do vídeo. Por que caralhos você sendo concursado, você não quer mais concurso público então, se você tá dizendo que é tão bom?
Porque a realidade é essa, cara. Se você quiser trabalhar para os outros, se você quiser emprego, a vida vai ser muito mais difícil daqui para frente para quem busca quem tem essa profissão mais intelectual, tá bom? E principalmente para quem está iniciando. Obviamente, a inteligência artificial não tem a capacidade de um advogado sênior, por exemplo. Eu mesmo, para fazer as coisas de licitação, eu tenho que ficar corrigindo a inteligência artificial o tempo todo. Não é sacanagem, é real. Tem que, tipo assim, não adianta eu entregar para ele um documento e dizer, ó, analisa isso e faz um texto quanto a isso. Não, tem que ficar clicando o tempo todo e analisando certinho. Mas pro cara que vai iniciar, ele é o cara que também não sabe muito. Então, vai ser difícil se inserir no mercado de trabalho. Aí, depois de um tempo, você já tá 5, 6, 10 anos trabalhando, aí fica um pouco mais fácil, tá? Mas, beleza, se você for trabalhar para alguém, beleza. Mas a minha ideia não é sair do concurso público para trabalhar para outra pessoa. Pode ser até que eu trabalhe no início para pegar uma experiência como advogado. Porque eu não tenho zero experiência na advocacia. Por mais que eu tenha um bom conhecimento em direito, modéstia à parte. Eu tenho um conhecimento muito bom em licitações e contratos. Eu sei que eu consigo assessorar e dar todo o apoio possível a uma empresa e ensinar as pessoas quanto a direito administrativo, licitações e contratos, tenho um bom conhecimento de direito empresarial, que são matérias que eu gosto, estudei bastante, por mais que seja assim, eu não tenho aquele conhecimento dentro da jurisdição, eu não conheço como é que eu vou fazer como é que eu vou peticionar perante um magistrado, fazer uma sustentação oral, como é que funciona lá dentro, isso eu tenho muito pouco conhecimento, cara, pouco mesmo, assim, pouco demais. Então, o que eu tenho de conhecimento de direito do papel, eu não tenho muito conhecimento do direito na prática, e muito menos ainda de gestão de escritório de advocacia, que você tem controle de prazo, eu tenho que entender como é que chega dinheiro ainda, qual a recorrência de chegar dinheiro, que às vezes tem gente que trabalha só no final, então talvez eu não consiga empreender no início, mas respondendo a pergunta finalmente, o meu objetivo é empreender na advocacia. Não é se tornar advogado simplesmente para trabalhar para outro escritório de advocacia. Claro que pode ser que aconteça, claro. Em 2 anos, muita coisa pode acontecer, que dirá em 10, em 15, em 20. Mas a minha ideia é, no futuro, abrir um escritório de advocacia ou em sociedade com alguém, ou até mesmo se tornar sócio de algum escritório que já exista, mas me tornar sócio de fato, ou seja, eu estarei empreendendo na área da advocacia. Porque assim, eu não vou ser substituído por uma IA. Eu substituirei pela IA. Eu vou utilizar a IA, a inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta que vier para poder melhorar a renda, a lucratividade e a qualidade dos serviços prestados pelo escritório, entendeu? Então tem essa grande diferença. Então você que está pensando aí, será que concurso não é para mim, concurso é para mim? Pensa direitinho, cara. Hoje eu consigo pensar isso porque lá atrás eu fiz um concurso público, lá atrás eu recebi, hoje em dia eu tenho, lá atrás eu fiz um concurso público, foi aprovado e tal, e hoje em dia eu tenho tranquilidade para pagar uma faculdade de direito. Não é no tempo que eu queria? Não, eu poderia estar formado com 23 anos. Eu vou me formar com 28. Mas também não é o fim do mundo, cara. 28 não, desculpa, eu vou me formar com 30 anos de idade. 29 para 30 anos. 28 eu tenho hoje. Achei que eu era mais novo. Então, cara, você vai ter essa estabilidade para poder escolher o que você quer da sua vida. Pô, eu quero empreender, eu quero fazer isso ou não, eu quero outro concurso, igual 99% dos militares que eu conheço vão para esse caminho, para outro concurso. Dificilmente você vai ver alguém saindo para empreender, igual eu tô pensando. Vai existir? Vai, mas é assim, raros, são poucas pessoas. A grande maioria vai para outros concursos e assim vai buscando outras coisas. E tá ali, cara, vida estável, estabilizado, porra, certeza de que o teu salário vai chegar no início do mês, que as tuas férias vai chegar, tu não vai ser demitido. Tranquilo, 12 por 8, vida boa, vida mansa entre aspas, assim, você trabalha e tal, principalmente se você for pro exército, mas é uma vida sem muitos desesperos, beleza? Sem muita ansiedade, é uma vida mais tranquila. Beleza, rapaziada? Gostou desse vídeo? Se você chegou até aqui, com certeza você gostou. Eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar que tipo de vídeo você quer ver. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, fui.